Boa noite a todos. Eu cheguei no momento da vida que eu voltei a precisar do papel. O pastor Novaes ainda vai chegar nessa fase da vida que ele esquece das coisas. Eu já cheguei numa idade que está difícil decorar. Então, preciso aqui do púlpito. Muito bom estar com vocês novamente. A gente tem refletido um pouco sobre o que a igreja é. Tentativa de ver de forma prática o que nós somos como comunidade de fé, o que compõe isso, o que compõe essa prática. A ideia é analisar e comentar, através do texto bíblico, aquilo que nós fazemos. Então, eu comecei dizendo que nós somos os discípulos de Jesus, que a gente não pode só se satisfazer em ser membro de igreja, que a gente não pode só se amoldar a ser membro de uma religião, sem continuamente buscarmos caminhar com o Mestre, seguindo o Mestre. Depois eu falei que esse grupo, esse discípulo, essa pessoa que está seguindo a Jesus, se ajunta, faz um ajuntamento que chamamos de igreja, o corpo de Cristo, que não é o meu grupo de amigos, que não é o meu grupo predileto, aqueles selecionados, mas é o corpo espiritual de Cristo, que recebe do seu poder aqui na terra, que manifesta o seu poder aqui na terra, que recebe de revelação e de sabedoria para como seus discípulos exalarem, manifestarem o reino de Cristo aqui na terra, através das boas obras preparadas de antemão em Cristo Jesus, assim como a gente leu lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Então, para que nós manifestemos essas boas obras, precisamos ser esses discípulos que, como corpo espiritual, recebem do poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, recebem desse dínamo de Deus e vivem sobre esse dínamo. E por isso, a vivência de igreja ela é totalmente expandida, ela não é limitada. A vivência de igreja ela não é preconcebida, preconceituosa, ela é cheia de possibilidades de relacionamentos e de ações, e quanto mais eu vivenciar esse poder, quanto mais eu buscar esse poder em mim, mais o reino de Deus é expresso através das minhas ações. E hoje eu queria falar sobre culto. Então, nós somos discípulos que formamos um corpo, que cultuamos ao Senhor, que adoramos ao Senhor. Se Deus quiser, próxima mensagem no templo, então vou falar da ideia de templo, de espaço de fé, e por fim eu vou falar do domingo, do dia que manifestamos essa fé juntos. Hoje, para falar sobre culto, eu queria pensar no seguinte: é bem possível produzirmos membros de igreja sem realmente levar as pessoas a serem discípulas de Jesus. Assim como é bem possível nós produzirmos música sem produzir adoração. É bem possível a gente produzir ato religioso sem produzir adoradores, sem manifestar adoração ao Pai. Paulo lá em Romanos capítulo 12, convocando ali após um breve resumo do que aconteceu com Israel e do que acontecerá com Israel, no capítulo 12 ele começa concluindo: portanto, irmãos, eu rogo pelos sacrifícios, rogo pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a esse mundo, a esse século, a esse tempo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tudo começa com discípulos que entenderam. Eu rogo pelas compaixões de Cristo Jesus. Olha, eu posso pedir para que vocês entreguem os seus corpos em sacrifício a Deus, porque nós conhecemos essa misericórdia. É a partir da compaixão que nós observamos em Jesus Cristo, então é a partir da ideia de sermos discípulos, que nós podemos ouvir de Paulo um chamado de nos sacrificarmos para entregarmos a Ele um culto racional. E esse culto racional, esse culto pensado, esse culto objetivo, essa adoração objetiva,
Veja, não é uma adoração forçada, não é uma adoração montada e manifestada apenas pela ideia da hipocrisia, né? A ideia da hipocrisia do ator, de uma atuação. Quando eu chego aqui dentro, eu atuo conforme o espetáculo manda, mas eu estou racionalmente decidindo manifestar aquilo que na minha vida é realidade. Então eu canto os louvores que traduzem aquilo que é verdade para mim. Então, racionalmente, eu sou chamado a cultuar ao Senhor, a entregar o meu corpo. A palavra é soma, é a junção do nosso ser, é o nosso ser indissociado. Não é só entregar a alma, mas é entregar quem eu sou completamente. Então, o culto é uma entrega completa a Deus de forma racional, e é por isso que é completa, porque passa pela mente. E Paulo vai definir como que acontece esse culto, não vos amoldando a esse tempo, não vos amoldando a esse século, não vos amoldando a essa cultura, mas sendo renovados na mente, fazendo e vivendo aquilo que Cristo nos chamou como discípulos a vivermos, o que comentamos lá no nosso primeiro encontro, que o discípulo de Jesus, em essência, é alguém que está pensando a vida de forma diferente. Então, cultuar tem a ver com a forma que eu penso a minha vida, tem a forma com como eu me comporto durante os dias, tem muito mais a ver com quem eu sou do que somente do que eu expresso. Mas eu queria ainda olhar para um texto que eu acho que Cristo tenta dar essa ênfase aos seus discípulos. Eu vou ler o Evangelho de Lucas com vocês, no capítulo 14, o capítulo em que Jesus faz uma cura no sábado e é questionado pelos líderes judaicos. E lá, a partir do verso 25, depois de uma breve conversa com esses líderes, Jesus está na casa de um fariseu, está ali se alimentando com eles, e ele faz uma cura no sábado, e ele pergunta para os fariseus, é um capítulo de questionamentos de Jesus ali, a vida religiosa, olha, será que é possível, será que é permitido curar no sábado, manifestar a bondade no sábado? E os fariseus ficam ali incomodados com a fala de Jesus, e Lucas, a partir do verso 25, ele começa a narrar uma outra cena. Ele diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Que Deus aplique em nosso coração a sua palavra. Essa palavra parece ser uma palavra dura de Jesus. Mas a primeira coisa que eu queria pensar nesse texto é que, diante do exclusivismo judaico, diante dessa vivência judaica que fica muito bem expressa aqui no capítulo 14, Lucas está dando uma noção para a gente, está ampliando as possibilidades quando Jesus está diante de uma grande multidão, e aqui a ideia de um povo misto. Quando a gente lê esse mesmo texto lá no Evangelho de Mateus, Mateus adiciona, e parece que fica redundante, mas é relevante quando a gente lê no grego, que Mateus está dizendo, olha, havia uma grande multidão e os seus discípulos. Mateus adiciona isso porque a grande multidão é formada de qualquer gente, o termo significa qualquer gente.
Mesmo as pessoas que nem deveriam estar lá, as pessoas que seriam excluídas do ambiente religioso, as pessoas que não eram cerimonialmente recebidas no ambiente judaico, qualquer pessoa estava lá. Estavam lá os pecadores, os publicanos, estavam lá os fariseus, estavam lá os discípulos de Jesus, e a ideia é que o convite à adoração é para todos. Eu queria lembrar isso para a gente, que como vivência de igreja, o convite para o culto é para todos. Não existe uma preparação prévia, não existe uma exigência prévia, não existe um gabarito que precisamos percorrer, não existe algo que nos faz sermos capazes de adorar a Deus, porque, na verdade, o grande chamado de Jesus é para todos. Jesus está explanando para todos, diante de líderes judeus que não queriam que Jesus nem curasse um homem no sábado, apesar de Jesus afirmar que se um filho deles estivesse em perigo, eles resgatariam seus filhos. Jesus está diante de qualquer pessoa, Jesus está diante de todos e ainda afirma: se alguém vem a mim, se qualquer um vem a mim. Jesus está ainda enfatizando que diante de uma grande multidão, qualquer um deles, não havia exigência, qualquer daquelas pessoas poderia vir a ele que estava anunciando o reino de Deus e dizia que era o Messias prometido. Não existe exigência para se tornar ou para manifestar adoração. Para Jesus, o convite à adoração é para todos nós. Paul Tillich, um teólogo alemão, diz que comunicar o evangelho significa possibilitar uma decisão a favor ou contra ele. Comunicar o evangelho não é selecionar previamente quem é capaz de ouvir ou quem não é capaz de ouvir. Pregar o evangelho, estar num espaço de culto, estar num ambiente de culto, possibilitar a adoração, manifestar aqui a presença de Deus, dizer as palavras ou anunciar as palavras de Deus não é para um grupo seleto. Não é para quem previamente foi aceito pela igreja. O evangelho é para todos e o papel de quem comunica o evangelho é possibilitar que as pessoas decidam a favor ou contra ele. Toda vez que a igreja age selecionando, limitando, quem pode ou não pode ouvir o evangelho, a igreja está indo contra o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é para todos. O chamado à adoração é para todos. Um autor sobre aconselhamento diz que o aconselhamento bíblico não diz ou não tem o objetivo de dizer sobre o certo e errado. O aconselhamento bíblico tem a ver com convidar pecadores a se tornarem adoradores. Quem está ensinando a Bíblia não está preocupado em montar mais um manual eclesiástico ou religioso. Quem está ensinando a Bíblia está fazendo algo muito mais profundo. Está tornando e possibilitando que pecadores virem adoradores do Deus eterno. No encontro com a mulher samaritana, Jesus diz isso. A pergunta da mulher samaritana, como já falamos alguma vez aqui, é: onde adorar? Nós samaritanos adoramos nos montes e vocês adoram em Jerusalém no templo. E a grande verdade que Jesus responde para aquela mulher é que você pode adorar em vão em qualquer lugar. Porque quem está preocupado em onde, em formatações, não está preocupado verdadeiramente com o Espírito e com a verdade. Não está concentrado em seu coração, em manifestar a sua rendição ao Deus eterno. Não está preocupado e concentrado em se humilhar. E a palavra grega para adoração é essa. A ideia de alguém se prostrar e beijar os pés, como quem quer reconhecer a divindade, como quem está realmente se humilhando. A gente vai ver que no final, quando Jesus chama os discípulos aqui a carregarem a cruz, a ideia é: quem não carregar a sua cruz, quem não carregar a sua humilhação, não consegue ser meu discípulo, não consegue ser um adorador. Por isso que a ideia de adorar é realmente eu me humilhar diante de um ser divino. É eu inclinar, é eu estar preparado para obedecer aquilo que vai ser falado a mim.
É por isso que a adoração tem a ver com obediência, a adoração tem a ver com culto racional, com uma transformação de mente, com gente que sai daqui e continua o culto, porque o culto nunca acaba. É gente que ouviu coisas aqui no culto que tem a ver com a sua vida, e nós estamos sendo lembrados, domingo após domingo, daquilo que nós fazemos diariamente, onde nós estivermos. Adoração é para todos. Pode se adorar em vão em qualquer lugar. Pode se adorar em vão em qualquer religião. Pode se adorar em vão com qualquer manual. Porque só se adora de verdade, em espírito e em verdade. Só adora de verdade aqueles que cumprem isso que Jesus vai falar, que é extremamente complexo, mas extremamente gracioso. Então Jesus está aqui ampliando. Jesus está possibilitando. Jesus está convidando todos a serem adoradores. Se existe a manifestação de uma religião que dizia adorar a Jeová, o Deus eterno, e que, na verdade, comprimia, impossibilitava a chegada ao reino, Jesus está aqui quebrando isso e está falando, olha, a adoração é para todos, o convite à adoração é para todo mundo. Não tem nada pregresso que você tenha que ter cumprido, não há nada que você possa fazer para se tornar um adorador, porque eu posso te convidar a adorar. Somente a partir de mim, somente a partir do encontro comigo, e esse é o grande funil. Porque se Jesus amplia, ele começa a afunilar a partir dele. Se todos são convidados, para que haja adoração verdadeira, é necessário fazer algo. E aí Jesus vai dizer o que é necessário. Olha, talvez não seja necessário ir ao templo, talvez não seja necessário cumprir todas aquelas regras, não é necessário matar o seu carneirinho, não é necessário dar ali o dízimo de cada coisa que você plantou, não é necessário você ficar aí cumprindo essas regras do sábado, mas uma coisa é necessária. Ao menos uma coisa é necessária. E ele vai dizer, tem gente que vai preferir dar o dízimo da hortelã, porque Jesus vai dizer, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus amplia e afunila nele. Porque não basta ser convidado para adoração, a gente precisa se tornar adorador, e esse é o convite. Se em primeiro lugar a adoração é para todos, a adoração tem mais a ver com renúncia do que entrega. Se tornar um adorador tem mais a ver com aquilo que eu renunciei para segui-lo, do que com aquilo que eu acho que posso entregar para ele, como se eu pudesse adicionar algo ao ser de Deus. Como se Deus hoje quisesse, precisasse, estivesse carente da minha voz. Como se eu pudesse, com o meu canto, com o meu gesto, com alguma coisa que eu faça, pudesse convencer ou precisasse convencer a Deus a me amar. Adoração não é convencimento de Deus. Deus não precisa ser convencido a te amar, porque antes de você amá-lo, como o próprio João diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Como o próprio Paulo revela, ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Adoração não é convencimento de Deus te abençoar nessa semana. Você não veio aqui para isso. Você não veio aqui para convencer a Deus, olha, eu estou aqui no domingo, podia estar assistindo o Fluminense ganhar, podia estar esperando, me preparando para o Vasco ganhar do Flamengo amanhã, podia estar ali participando do churrasco que está acontecendo ali embaixo, eu saí aqui, estava um cheiro que a carne doeu. Mas eu estou aqui, Deus, eu estou te convencendo que eu te amo. Então, nessa semana, abre aquela porta de emprego. Poxa, sou seu adorador, filhão amado, gente boa demais, cantei todas as músicas, fiquei lendo lá, falei que não há nada melhor, então eu te convenci que você pode me abençoar nessa semana. Gente, não é isso que é adoração. O que Jesus está dizendo aqui, se alguém não ama mais, e é interessante que o termo grego, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, se alguém não odeia, se alguém não despreza mais seu pai, sua mãe, seus filhos, diante de mim, a ideia do termo, na verdade, é não amar menos. Se alguém ama menos, se alguém não amar menos, se alguém não me colocar exatamente ali como em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo aqui, olha só, presta atenção, o que aconteceu lá no Éden e que formou e formatou o nosso coração foi uma debilidade das nossas afeições. Nós
nós deixamos de ser adoradores e deixamos de ter essa relação de adoração e de filiação perfeita lá no Éden, como seres humanos, como humanidade, porque nós nos afeiçoamos a nós mesmos. Quando Paulo está narrando lá em Romanos capítulo 1, essa separação, esse distanciamento do homem de Deus, e o Paulo diz, olha, e Deus os entregou às suas próprias paixões, é isso. O homem decidiu estar apto, estar no centro da decisão das suas afeições. E o que Jesus está dizendo é, se você não é capaz de se afeiçoar primeiro em mim, se afeiçoar primeiro por mim, nenhuma das suas afeições será equilibrada e me adorará. Porque você, como um ser afeiçoado e que coloca em primeiro lugar os seus desejos, as suas atrações, vai se relacionar com a sua mãe a partir das suas afeições que são debilitadas. Vai se relacionar com a sua esposa, com seus filhos ou com quem quer que seja, de forma limitada pelas suas afeições e desejos, pelas suas leituras totalmente limitadas. É por isso que o convite do discípulo, do adorador, é: você precisa me colocar em primeiro lugar. Você primeiro precisa se afeiçoar a mim como elo perfeito com todas as coisas. E Paulo vai dizer isso lá na igreja de Colossos. Então, acima de tudo, revistam do amor, que é o elo perfeito. Eu só consigo amar a minha esposa, eu só consigo amar a minha mãe, eu só consigo amar a minha igreja, eu só consigo amar as pessoas e com isso adorar a Deus, porque adorar a Deus tem a ver com culto racional e tem a ver com o que eu faço no dia a dia, tem a ver com uma entrega completa. Eu só sou um adorador completo quando eu me afeiçoo com as pessoas, quando eu me afeiçoo com a vida a partir de Jesus. Então eu sou um adorador quando Jesus é o meu primeiro afeto. E me afeta na minha moralidade, e me afeta na minha ética, e me afeta nas minhas propostas de vida, e afeta os meus desejos, porque naturalmente os meus desejos são egoístas. Naturalmente os meus afetos estão para mim. Quando nós lemos Jesus resumindo a lei, e dizendo que o convite à lei é que amemos a Deus sobre todas as coisas, com o nosso coração, com as nossas forças, com o nosso entendimento, com o nosso pensamento, e amemos o próximo como a nós mesmos. O que Jesus está pressupondo é que nós nos amamos e fazemos as coisas para benefício próprio, naturalmente. Quem faz as coisas para se degradar, quem faz as coisas para piorar de vida, está indo num caminho completamente contrário àquilo que o Senhor preparou para nós. Mas o grande problema e o grande convite, a grande abertura de mente que Jesus está falando é, óbvio, é equilibrado pensar em si, é bom ter sonhos pessoais, é bom fazer o melhor para si, mas veja, você tem a mesma possibilidade de fazer para o outro. Assim como você quer coisas boas para você, então a vida natural diante de Deus é que você queira as coisas boas para os outros. Senão você não está seguindo o curso natural de um adorador. Assim como não é natural para um ser humano andar se desprezando e se destruindo, não é natural para um adorador não andar em prol do próximo. Ou não deveria. Não é natural para um adorador vir para a igreja pensar no benefício pessoal individual. Não é natural para um adorador pensar e planejar suas finanças pessoais para benefício próprio pessoal. Não é natural para um adorador pensar e vivenciar as suas experiências sexuais para benefício pessoal. Não é natural para um adorador conviver, ser e fazer as coisas somente para benefício pessoal. Para um adorador, é natural que eu viva para o outro, porque assim eu me pareço com meu Deus. É por isso que o convite de Jesus, para mim e para você, é que nós o amemos em primeiro lugar. Não como alguém que não deve se relacionar com a família de forma gratificante, mas pelo contrário,
é que no momento em que eu colocar as minhas afeições em Jesus, a minha mente é transformada, os meus olhos são abertos, e eu tenho a possibilidade de viver todo tipo de relacionamento que eu tenho, não mais para benefício pessoal, mas eu tenho a possibilidade dos meus relacionamentos familiares, dos meus relacionamentos de trabalho, na escola ou na faculdade, perdoar pessoas imperdoáveis, amar pessoas que não seriam amadas, manifestar o poder e o amor de Jesus onde não haveria poder e amor de Jesus. Esse é o funil de Jesus. Adoração tem mais a ver com renúncia do que entrega, porque não somos nós que podemos acrescentar algo a Ele, mas é Ele que quer acrescentar algo em nossas vidas. É Ele que quer acrescentar um amor e um poder que não existem em nós quando estamos sozinhos. É Ele que quer possibilitar nessa chegada que a sua casa seja plena de paz. É Ele que quer possibilitar que o seu trabalho não seja somente um dinheiro todo quinto dia útil do mês, mas seja um lugar de relacionamento vivo e útil para a sociedade. É Ele que quer possibilitar que a sua faculdade, a sua escola, não seja só um lugar que você gasta ali 6 horas por dia, mas seja um lugar de convívio, de amizade, em que você é bênção e luz onde você estiver. Porque no momento em que nós colocarmos as nossas afeições primeiro em Cristo, permitindo que Ele amplie, para que Ele dê os panoramas novos da nossa vida e que a gente permita que Ele molde o nosso ser, aí sim nós poderemos nos afeiçoar de forma plena e completa com as pessoas. Quando Lucas está falando isso no capítulo 9, ele ensina algo bem parecido. Se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas está num contexto ali que Jesus havia acabado de conversar com os seus discípulos sobre a necessidade do Filho do Homem sofrer, sobre a necessidade do Filho do Homem ser entregue aos líderes judaicos, sofrer ali na mão deles, mas ressuscitar ao terceiro dia. E Lucas, nesse trecho do capítulo 9, ele conclui esse ensinamento: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Ele mostra um dos paradoxos da vida. Quem perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A ideia de Lucas aqui é óbvia. Nosso coração é cheio de afeições, cheio de planos e sonhos. Nosso coração é cheio de sentimentos e desejos, é cheio de pensamentos, é cheio de elucubrações sobre a vida. E eu posso, eu lembro aos 16, 17 anos, sonhando ser jogador de futebol, dando a minha vida por isso e vivendo isso de uma forma, e olha, eu nunca mais cheguei perto do futebol. Glória a Deus por isso. Estaria passando fome. Porque é natural do nosso coração ter sonhos. E uma coisa que eu nunca sonhei na vida é ser pastor, gente. Minha família me botava um medo danado de ser pastor. E como é bom vivenciar os sonhos amplos de Deus para a nossa vida. O que Jesus está falando aqui é: que adianta você ganhar o mundo inteiro? Que adianta você vivenciar todos os seus sonhos e desejos? Que adianta você alcançar tudo que a sua alma, tudo que a sua mente é capaz de produzir, como Salomão fez. E se você quiser aí durante a semana ler Eclesiastes, esse é o resumo. Tentou de tudo para ser feliz e nada o fez feliz. Porque essa é a retórica da vida. O que te vai fazer feliz não é alcançar todos os seus sonhos. Porque você vai alcançar um sonho, naturalmente, a mente dá o próximo passo. Você nunca chega. A nossa alma nunca está satisfeita, porque só se encontra satisfeita quando nós nos tornamos adoradores daquele que é. Só encontra satisfação plena quando nós nos encontramos prostrados diante daquele que não precisa de mais nada, daquele que não precisa ser mais acrescentado, porque é nele e é com ele em nós que a nossa alma se sente satisfeita. E é isso que Jesus está convidando. Olha só, você pode percorrer a sua vida buscando fazer todos os seus desejos, colocar em prática todos os seus desejos. Mas veja, talvez você como pessoa se perca no meio desses desejos. E o seu caráter some.
a sua família, os seus afetos que são bons, aquelas coisas que podem acrescentar à sua vida, as pessoas que Deus coloca do seu lado, elas vão passar desapercebidas do seu lado. As pessoas às quais você poderia ser bênção, as pessoas que você poderia ser abençoado, aquelas conversas tão importantes que fariam total sentido, vão passar de lado, não vão existir, porque você está tão concentrado em viver os seus desejos que você não olha para o lado. E aí você perde a sua alma. Você perde exatamente quem você é. Jesus vai dizer mais para frente, nesse verso, e quem amar a sua própria vida, o termo aqui não é zoé, não é vida eterna, o termo aqui é psique. Meus queridos psicólogos, a sua fonte de afeições, a sua fonte de elucubração e fomentação da vida, de desejos, de discernimento do que você quer para hoje. Quem amar a sua própria psique mais do que a mim não pode ser meu discípulo, não está preparado para viver como um adorador. Porque você está tão centrado nos seus desejos, você está tão centrado aí na sua vida emocional, vida sentimental, nas coisas que nós ouvimos como principais construções hoje. Que você não está olhando e observando aquilo que o seu mestre diz. Adoração é para todos, mas tem um funil. É necessário renúncia para que a gente viva tudo que Deus tem para nós. E por fim, adoração tem a ver com confiança. Adoração tem a ver com entrega total. Tem um fato lá no livro de Reis. O profeta Eliseu visita a casa de um rei e ele lhe dá a ordem de pegar ali algumas lanças e lançar as lanças. E o rei faz o movimento 3 vezes, se eu não me engano, e para de fazer o movimento, e Eliseu fica irado com o rei. E diz, olha, como você desistiu aí de se esforçar em lançar, você não vai ganhar a batalha. Eliseu está irritado porque na sua vida como profeta, ele abandonou tudo para seguir ao Senhor, porque entendeu que ele podia queimar as carroças, ele poderia deixar os bois para trás, e ele poderia seguir o profeta, porque Deus lhe daria vitórias no caminho. O grande problema em nos tornarmos verdadeiros adoradores é porque nós estamos aqui nesse lugar hoje, dizendo que não há nada melhor que Deus, mas quando Deus fala ao nosso coração que precisamos renunciar a algo, que precisamos mudar a nossa rotina, que podemos dar mais tempo, algo que não pagamos para ter e não compramos, é algo que Ele nos dá, nós não queremos dar mais tempo. Quiçá dar mais amor para as pessoas, quiçá deixar de ser agressivo em casa, quiçá deixar de ser fechado e ficar nos nossos pequenos grupos, observando os outros e conviver mais como igreja. Quiçá quando Ele realmente pedir grandes renúncias. E é por isso que Jesus vai falar aqui no verso 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Quem não estiver disposto a carregar, e carregar tem a ver com peso, é o mesmo termo que Lucas, ou que o próprio João vai descrever quando Jesus está carregando as suas estacas, ou a sua estaca nas costas, na sua crucificação. Quem não sentir esse peso de carregar a sua humilhação, cruz tem esse simbolismo do humilhado. Quem não estiver disposto a olhar para si, olhar essas debilidades, e colocar essas debilidades diante de Deus, e o Cristo pode falar isso por quê? Porque Ele está em sua humilhação. Porque Jesus pode exigir isso de nós? Porque Jesus pode chamar os seus discípulos a isso? Porque Ele está na sua kenosis. Ele está humilhado, o Filho de Deus, o Rei do Universo está encarnado. E está entre os pobres, os humildes. Ele está na sua humilhação, convidando todos a vamos nos humilhar diante de Deus, crendo que Ele no tempo certo nos exaltará. Não são o cumprimento dos nossos desejos que nos exaltam nesse mundo, mas é quando nós nos humilhamos diante do Deus grande, diante do único Deus verdadeiro, e nós reconhecemos os nossos pecados e vivemos para a glória dEle, que verdadeiramente Ele nos exaltará, porque só a Ele cabe exaltação e honra e glória. Eu posso me humilhar diante de Deus, eu posso chegar como o apóstolo Paulo e dizer para Timóteo, olha,
Cristo morreu na cruz pelos pecadores dos quais eu sou o pior. Não estamos aqui para comprovar que somos melhores que ninguém. Não estamos aqui para reafirmar que os nossos desejos, a nossa visão de vida é muito melhor e os nossos preceitos morais são muito acima dos outros. As pessoas não sabem nem como viver. Estamos aqui para falar, sim, Senhor, eu sou um humilde pecador, eu sou como publicano e Deus, eu reconheço os meus pecados e por isso eu preciso entender e aprender mais de Ti. Eu preciso tomar a minha cruz e Te seguir, porque se eu te perder de vista, eu não sei nem quem eu sou. Eu me identifico contigo, eu só sei a minha identidade contigo e eu sou o teu adorador. E eu encontro a minha identidade em ti. E é por isso que eu quero te seguir e eu não tenho medo de carregar a minha cruz. Querido, muitas vezes a gente ouviu essa aplicação dizendo que a cruz pode ser a sua família e as piadas que se seguem. Mas eu queria te lembrar que a sua cruz é você mesmo. Ninguém é a sua cruz, querido. A sua cruz é você mesmo, os seus pecados, os seus dilemas, os seus egoísmos, as suas incoerências, as minhas incapacidades. Mas é no crucificado, exaltado, ressuscitado, que eu me torno um adorador. E que a possibilidade desse pecador limitado e incapaz se tornar e ser chamado filho de Deus. Capaz de exalar o seu amor, capaz de fazer coisas que eu nunca faria caso eu não tivesse encontrado com Ele. O convite ao culto é um convite para todos. Para todos que querem, a partir das suas renúncias, refazerem seus afetos naquele que tem afetos perfeitos e tem princípios perfeitos para a sua vida. O convite ao culto é o convite para a confiança. Para que eu tenha confiança naquele que se humilhou por mim e que provou o seu amor, a ponto de deixar os meus afetos em confiança que Ele me ama, em confiança que Ele tem os melhores desejos para a minha vida. E é por isso que lá no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus está falando sobre essa decisão, Jesus está falando sobre dinheiro com os discípulos, Ele fala, olha só, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês seguem a Deus ou a Mamon. E a conclusão de Jesus sobre isso, vocês são pecadores loucos, né? Olha só, a confiança em Mamon é efêmera, é dissolúvel, é enganosa. Mas se vocês confiarem em Deus, vejam, olhem para os campos. Vejam os lírios dos campos, eles não tecem, mas eles estão vestidos com roupas melhores do que Salomão em sua glória. Olhem para os passarinhos, é esse Deus que sustenta os passarinhos que não trabalham. Muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. O convite a não servir a dois senhores, o convite à adoração é um convite à confiança em um Deus que cuida dos lírios do campo, cuida dos passarinhos e cuida de cada um de nós. O convite à adoração é um convite à confiança de que os meus desejos e os sonhos que eu tenho para a minha vida não são maiores que os planos que Deus tem para mim. E é por isso que eu queria te convidar a ser um adorador, a ser uma adoradora. A como discípulo dele, com o corpo de Cristo, a adorarmos o Deus vivo. Não produzindo só música em ato religioso, mas dentro do nosso coração. Entendendo quais são as renúncias que Ele pede para mim hoje. Quais são as áreas da minha vida, de forma prática e pontual, que tem concorrido afetuosamente com Cristo e os seus princípios. De uma forma que eu confiantemente saio daqui desafiado e certo de que eu quero com a minha vida glorificar ao Senhor e não viver esses afetos sabendo que Ele tem coisas melhores para mim. Aceitando o convite e o desafio de seja a idade que for, de seja o momento da vida que for, eu confiar que Jesus Cristo é o único caminho e que Ele provou o seu amor por nós e por isso nós podemos o adorar e podemos confiar nele. Não sei como é que está seu coração hoje. Esse convite é um convite da graça de Deus.
Não é o convite da culpa. A culpa não consegue produzir relacionamentos comprometidos e responsáveis. A culpa só consegue me afastar de Deus e me afastar desse afeto perfeito que a gente pode ter a Ele. Esse é o convite da graça, e é por isso que é para todo mundo. Você não precisa ter feito nada para ter recebido esse convite. Esse convite vem porque esse Filho de Deus amado morreu no nosso lugar e pagou o preço pelas nossas culpas. Você sabe esses desejos que a gente não devia ter, que você não devia ter? Então eles não te separam mais de Deus, porque os nossos pecados foram pagos plenamente por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o convite de ser um adorador é reconhecer isso. Olha, esses desejos não me limitam mais, não me definem mais, porque agora o Filho de Deus morreu por mim, me deu vida e vida em abundância, e agora eu quero seguir a Ele, e é somente a Ele adorar, somente a Ele prestar culto. Queria te convidar a ser um adorador, a ser uma adoradora, pela graça de Deus. Sem culpa, sem obrigatoriedade, mas com desejo pleno dentro do coração de ser um discípulo, uma discípula de Cristo. Não somente se definindo e limitando dos manuais eclesiásticos e religiosos, mas seguindo o Mestre, entendendo o que dentro do seu coração hoje precisa ser transformado, confiando que Ele tem planos perfeitos para você. Eu queria orar por você, eu convido você a fechar os seus olhos nessa noite. Se de alguma forma você entende que esse convite é para você, se você entende que você pode ser um adorador e que você quer ser uma adoradora, você está recebendo de Cristo, isso faz sentido para você. Você está recebendo de Cristo esse amor, essa proposta de uma vida com Deus. Essa proposta de se entregar a Ele para que os seus afetos sejam melhor descritos e formados na pessoa de Cristo. Eu queria te convidar a tomar essa decisão hoje. E a se tornar um adorador, uma adoradora. Alguém que aprende de Cristo e refaz a sua caminhada de vida, sendo quem você for, do jeito que você estiver. Mas se você nessa noite deseja tomar essa decisão, eu queria te convidar a fazer um sinal com as suas mãos. A levantar uma de suas mãos e dizer, sim, eu quero ser um adorador. Eu quero decidir nessa noite ser um adorador de Jesus Cristo. A caminhar e aprender dEle, a conhecer mais desse Deus que me ama. Se você nessa noite está sendo desafiado a isso, levante uma de suas mãos. Eu queria muito orar por você, nós queremos te conhecer e te ajudar nessa caminhada. Alguém nessa noite que deseja fazer isso? Eu quero te possibilitar, eu não quero te constranger, a minha função, o meu desejo aqui é possibilitar você tomar uma decisão a respeito de Cristo nessa noite. Ele está te convidando pessoalmente a ser um adorador, a ser uma adoradora. Você deseja fazer isso? Levante uma de suas mãos, porque eu queria orar por você. Eu queria te ajudar nessa escolha. Se você na internet desejar tomar essa decisão, você pode comentar aí, pode deixar o seu comentário, nós também oraremos por você. Nós estamos aqui para possibilitar esse encontro, para possibilitar essa adoração, para estender esse convite que recebemos. Senhor, nós te agradecemos, porque de pecadores e inimigos o Senhor fez uma comunidade de amigos, de filhos e filhas de Deus. De pessoas que viviam com seus afetos debilitados, hoje o Senhor faz um reino de amor, uma extensão dos céus na terra. De pessoas que são limitadas como eu, o Senhor potencializa para levar pão, alimento, educação, de tantas formas, Pai. Muito obrigado por nos convidar à adoração. Muito obrigado porque essa adoração nos transforma e nos faz pessoas plenas e completas. Ser um adorador é a essência do nosso ser. E nós te adoramos porque podemos confiar em Ti. Porque sabemos que os seus planos são maiores que os nossos. Talvez alguns dos seus filhos nessa noite estavam distantes porque não ver os nossos desejos cumpridos é difícil, Deus. Não ver pedidos sendo manifestos em ações positivas às vezes é tão duro para nós.
Mas nessa noite nós queremos, como adoradores, dizer: nós confiamos em Ti. E como lemos no Salmo, nós queremos repetir para a nossa alma: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ó Deus, que nós possamos manifestar adoração ao Teu nome em cada dia dessa semana. E que possamos, como Seus filhos, convidar outros a essa adoração de